Ei pessoal, é o Greg da Apple Explained e hoje vamos explorar a história da Apple TV. Este tópico ficou em terceiro lugar na votação da semana passada. Se você não votou, inscreva-se para poder votar. Assim, as enquetes de votação surgirão no seu feed e você poderá me dizer qual vídeo quer ver a seguir. Neste vídeo, abordarei a set-top box da Apple e outros elementos do envolvimento da empresa no mercado de televisão. A Apple continua a experimentar nesta indústria, mesmo sem nunca ter lançado uma TV tradicional. Vou começar mencionando brevemente a TV Macintosh. Esta foi uma breve tentativa em 1993 de integrar TV e computadores de uma forma bastante avançada para a época. Era basicamente um computador pessoal que podia alternar entre funções de computação e exibição de TV a cabo. Os usuários podiam assistir TV em uma janela de desktop com um pequeno controle remoto que controlava as funções da TV. Embora fosse uma ideia bastante inovadora, a TV Macintosh custava mais de $2.000, quase $3.500 hoje ajustando pela inflação, e apenas cerca de 10 mil modelos foram produzidos. Foi descontinuado no ano seguinte em 1984, e a Apple não tentaria integrar TV e computação da mesma maneira por mais 12 anos. Agora, a Apple TV que todos conhecemos hoje foi oficialmente introduzida em 2006 por Steve Jobs. Inicialmente era referido como Interactive Television, que usava o tradicional i da Apple e seria a primeira grande incursão da Apple no mercado de entretenimento doméstico. Entretanto, o início foi turbulento, pois antes mesmo do lançamento do produto, a Apple enfrentou problemas legais. O nome Interactive Television já estava protegido por direitos autorais por uma rede britânica que se recusou a cedê-lo. Eles ameaçaram a Apple com ação legal e a empresa mudou o nome antes do lançamento em 2007. Surpreendentemente, apesar da tendência da Apple de defender ferozmente logotipos, nomes e marcas registradas, a empresa cedeu sem muita resistência e a Apple TV começou a ser enviada aos clientes em 21 de março de 2007. A primeira geração da Apple TV não foi realmente algo revolucionário. O dispositivo era uma pequena caixa de set-top equipada com HDMI que você poderia conectar à sua TV e reproduzir vídeos, músicas, podcasts ou exibir fotos do seu computador. Ele rodava o software Apple TV 1.0, possuía um Pentium M de 1 GHz e um HD de 40 GB. Ele exibia a interface Front Row da Apple, emprestada do Mac OS X, permitindo aos usuários alterar configurações, selecionar mídia e mudar fontes de entrada. Mas para carregar conteúdo na Apple TV, você tinha que usar um computador com o iTunes para transferir seus arquivos, e só podia ser controlado usando o controle remoto da Apple. Qualquer computador doméstico poderia se conectar a este dispositivo usando a interface Front Row para assistir vídeos ou ouvir áudio de uma TV. Felizmente, uma atualização de software logo permitiu que a Apple TV fosse usada de forma independente, e as atualizações também trocaram a primeira fila por uma interface mais intuitiva. O lançamento da versão 2.0 em 2008 introduziu a opção de transmitir vídeos do YouTube, e a atualização 3.0 em 2009 deu uma opção geral de internet para se conectar a um navegador. A última atualização da primeira geração adicionou recursos como extras do iTunes, rádio na internet e personalizações como filtros de conteúdo e seleção de fontes. A Apple também disponibilizou um app Apple Remote para iPhone, permitindo que usuários controlassem a Apple TV pelo celular, eliminando a necessidade de um controle remoto adicional. Agora, este lançamento de primeira geração foi um pouco desajeitado e não muito popular. O streaming de vídeo ainda não era popular, então a Apple TV não tinha grande demanda na época. Isso parecia um estranho desvio da tradicional estratégia de produto da Apple, conhecida por pegar conceitos populares, simplificá-los e lançá-los em um pacote amigável ao usuário. Era um dispositivo para os primeiros adotantes e seu preço de $299 não justificava sua funcionalidade para a maioria dos usuários fora dos entusiastas. Na verdade, o próprio Jobs descreveu a Apple TV como um hobby várias vezes, mesmo enquanto a Apple estava tentando descobrir como criar um nicho no mercado de televisão. Nos anos seguintes, a indústria de TV tradicional reagiu preventivamente a produtos como a Apple TV e outros dispositivos de mesa como Roku e TiVo, fornecendo decodificadores gratuitos ou subsidiados com seus contratos. Isso reduziu ainda mais o mercado para a Apple TV. No entanto, as coisas começaram a melhorar um pouco para a Apple TV com o lançamento de sua segunda geração. Este modelo atualizado foi lançado em setembro de 2010 e permaneceu por 2 anos.
Ele apresentava um novo design atraente que era menor, mais brilhante e preto em vez de prata. Possui ainda armazenamento em flash drive e Wi-Fi aprimorado. Mas a mudança mais importante para a segunda geração da Apple TV foi o seu preço. A Apple reduziu o custo de $299 para apenas $99, tornando a Apple TV uma opção muito mais atraente para potenciais clientes. Outra grande novidade desta versão foi o sistema operacional. A Apple TV não rodava mais uma versão do OS X, mas sim uma versão do iOS. E talvez a maior mudança teve pouco a ver com a própria Apple TV, porque os serviços de streaming de vídeo agora se tornaram populares. O serviço de streaming da Netflix explodiu em popularidade, e a segunda geração da Apple TV permitia aos usuários reproduzir vídeos do iTunes e da Netflix. Atualizações posteriores integraram mais opções de streaming e visualização, como Vimeo, Flickr e Major League Baseball TV. A terceira geração surgiu em março de 2012. Este lançamento não foi tão diferente da segunda geração, ainda tinha um flash drive de 8 GB portas HDMI e USB, e um processador Apple A5, mas melhorou o Wi-Fi do antecessor e a qualidade de streaming de vídeo, agora em 1080p. O tamanho, peso, design e preço da Apple TV permaneceram iguais por 3 anos, mas em março de 2015 o preço caiu para apenas $69, possivelmente em resposta aos baixos preços de outras caixas de set-top no mercado. Embora as Apple TVs de segunda e terceira geração fossem uma grande melhoria em relação à primeira geração, elas ainda eram pouco mais do que hobbies. Elas eram bloqueadas com aplicativos que não podiam ser alterados. Embora Netflix, Hulu, YouTube e Amazon Video cobrissem boa parte do mercado, ainda não havia motivo para a maioria das pessoas comprar um dispositivo que não podiam personalizar. Além disso, concorrentes como Roku e Google tinham dispositivos muito mais confiáveis, acessíveis e personalizáveis que estavam dominando o mercado. Uma pesquisa de 2014 mostrou que a Apple TV conquistou apenas 17% do mercado de set-top box, perdendo significativamente para o Chromecast do Google. Mas a Apple não desistiu. Em 30 de outubro de 2015 lançou a Apple TV de quarta geração. O novo Apple TV veio com seu próprio sistema operacional dedicado, o tvOS, que apesar de não ser suportado nas gerações anteriores, valeu a pena a atualização para a maioria dos usuários. Ele possuía um processador dual-core Apple A8 de 1.5 GHz, Bluetooth 4.0 HDMI, 1.4 e 32 ou 64 GB de armazenamento flash contra 8 GB nos modelos anteriores. Apesar de ligeiramente mais alta, a Apple TV de quarta geração preservou o design elegante e atraente das gerações anteriores. Este modelo também introduziu o reconhecimento de voz com a Siri em um novo controle remoto que incluía um touchpad para facilitar a navegação e era capaz de controlar tanto a televisão quanto a própria Apple TV. Mas a maior adição ao modelo de quarta geração foi a App Store. E isso significava que a Apple TV agora era um console de jogos. A Apple nunca foi realmente competitiva no mundo dos jogos, com os PCs e outros consoles dominando o mercado por décadas. Mas com o aumento dos jogos casuais e móveis e a popularidade cada vez maior da App Store, a Apple TV ofereceu uma nova e empolgante oportunidade para expandir o mercado de jogos da Apple. O lançamento do tvOS e de um novo kit de desenvolvimento de software possibilitou que desenvolvedores terceirizados criassem e lançassem aplicativos e jogos especificamente para a plataforma. Porém, a quarta geração da Apple TV trouxe algumas desvantagens. O armazenamento limitado do dispositivo desafiou os desenvolvedores de jogos que, por conta do recurso App Thinning, precisaram restringir o tamanho dos aplicativos e baixar o conteúdo em partes, em vez de tudo de uma só vez. Além dos problemas com perda de dados nos aplicativos, o preço desta geração disparou pela primeira vez de 69 para 149 para 32 GB. Agora, por volta dessa época, em 2016, a Apple também lançou algo chamado aplicativo de TV. Este aplicativo foi projetado para tvOS, mas também funcionava em dispositivos iOS como o iPhone. Ele substituía algumas das interfaces anteriores da Apple TV e vinha pré-instalado com o tvOS 10.1 e posteriores. Ele permitia aos usuários acessar sua biblioteca de mídia e conteúdo de streaming de apps da App Store. Foi outro recurso essencial para integrar totalmente os apps no sistema da Apple TV. Neste ponto, a Apple não divulgava mais os números de vendas da Apple TV, e muitos especulavam que ela não estava indo bem, mas apesar disso, outra geração foi lançada em setembro de 2017.
A quinta geração, ou Apple TV 4K como foi nomeada, apresentava um hardware ainda melhor do que antes, incluindo um processador Hexa-Core Apple A8X Fusion de 2.38 GHz, uma fonte de alimentação de 13 watts e uma nova atualização para o tvOS. Era do mesmo tamanho e peso que a quarta geração, mas eliminou a porta USB-C, deixando apenas uma entrada e saída HDMI. Apesar do aumento de preço de 149 para 179, 32 GB e 199 para 64 GB, este modelo da Apple oferecia suporte para vídeo 4K, High Dynamic Range, 10 Ethernet, Gigabit, Bluetooth, 5.0, Dolby Vision e escalonamento automático de vídeo 4K. Há muita polêmica atualmente sobre o controle remoto da Apple TV nas versões de quarta e quinta geração. Ele tinha tecnologia muito mais avançada que o controle anterior, sendo bem mais caro para substituir se perdido ou quebrado. Substituir o controle remoto custa $59, o triplo do controle remoto da Apple de $19 das gerações anteriores de Apple TVs. O novo controle remoto mostrou-se menos durável, pois o trackpad de vidro tende a rachar ao cair. Mas a Apple é conhecida por sacrificar a acessibilidade e durabilidade por um ótimo design e experiência do usuário. Então, a Apple TV pode nunca assumir o controle do mercado ou se tornar um produto icônico da Apple, mas há alguma especulação sobre se a Apple algum dia vai enfrentar o problema do conjunto de televisão real. Na sua biografia, Steve Jobs mencionou revolucionar a TV, transformando-a como a Apple fez com telefones, tablets e PCs. Ele disse que queria criar uma TV integrada a todos os dispositivos do usuário, sem cabos bagunçados e caixas de TV a cabo. Entretanto, a Apple ainda não atingiu esse objetivo e muitos no setor de tecnologia duvidam da viabilidade de alcançá-lo. Por enquanto, parece que a Apple deixará as televisões reais para seus fabricantes e se aterá à inovação em outras áreas do mercado. Então hoje existem 3 modelos de Apple TV disponíveis. A Apple TV de quarta geração está disponível apenas em um modelo de 32 GB e oferece streaming de vídeo em 1080p, visualização de fotos e um mercado de aplicativos. A Apple TV 4K está disponível nos modelos de 32 e 64 GB e possui suporte para 4K melhor desempenho e suporte para Dolby Atmos. Essa é a história da Apple TV. Para votar no próximo tópico, inscreva-se no canal. Valeu por assistir, até a próxima!